irmãos, eu desejo realmente que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos nós, amém? No domingo passado eu prometi aos irmãos que continuaria hoje uma reflexão sobre a história de Esaú e Jacó. Nós já estamos caminhando desde o primeiro homem, a primeira mulher, seguimos por Adão, depois de Adão e Eva, pela história de Caim e Abel, Noé, e fomos caminhando por essa história bíblica, tentando nessa caminhada extrair ensinamentos de Deus para as nossas vidas, olhando para princípios eternos, mas olhando também para aplicações práticas para os nossos dias. Eu peço licença aos irmãos para dar uma ênfase hoje, não continuar exatamente como tínhamos pensado, mas mesmo nessa história, dar uma ênfase especial a esse tema família. Depois a gente continua da mesma forma que vinha caminhando. Eu quero dizer aos irmãos que é com alegria que eu estou para falar desse tema, mas com profundo temor e tremor diante de Deus, dado a importância dele. Eu tenho, para início da nossa conversa, eu poderia até usar uma brincadeira popular que diz assim: eu tenho duas notícias para vocês, uma boa e uma ruim. A notícia ruim que a gente poderia dizer é que uma certa família que a gente imagina, ela não existe. E aquela família que a gente imagina, os contos de fadas, viveram felizes para sempre, que as pessoas imaginam que depois de passar por uma série de tribulações, vem ali o príncipe e a princesa, se casam e viveram felizes para sempre. Muitos de nós cresceram na esperança de que num determinado momento da vida viveram felizes para sempre. Há também alguma coisa que nos foi ensinada e ainda é colocada diante de nós, que a gente chama da família da propaganda da margarina. Aquela família linda, todo mundo sentado à volta da mesa, que parece que não tem problemas. Família perfeita. E a gente poderia caminhar não só em relação à família da propaganda da margarina, mas de várias peças publicitárias, principalmente de imóveis, das famílias ali naquele novo momento da vida, numa vida perfeita e feliz. E nós talvez não tenhamos mais o costume tanto de visitar os contos de fadas, mas nós visitamos todos os dias os contos de fadas das redes sociais. Olhamos as famílias das fotos das redes sociais, as famílias perfeitas, que naquele momento da foto é como se registrasse a perfeição do nosso ideal. E eu diria mais, nós também somos levados a acreditar na foto da família gospel, a família cristã, temente a Deus, e há inclusive um movimento de familismo, como se fosse possível ter famílias realmente perfeitas. A má notícia é que essa família não existe. Nós podemos nos dar conta, se formos honestos conosco mesmos, com as nossas famílias, com as nossas histórias, e com as histórias das pessoas que nós conhecemos, é que essa família não existe. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia que eu tenho para os irmãos é que essa família não existe. Porque se nós olhamos para a nossa própria família, para as nossas próprias incoerências, para as nossas próprias dificuldades, nós percebemos alguns aspectos disfuncionais, inadequados, que nos trazem sofrimento dentro das nossas próprias casas. Não quero dizer que nós não possamos ser felizes em família, mas o que quero dizer, o que trago aos irmãos, que nem na palavra do Senhor existe essa família. O Senhor mesmo faz registrar no livro sagrado, na palavra de Deus, famílias com todas as suas incoerências, famílias dos grandes homens de Deus, onde há a presença plena e viva do Senhor, e nós percebemos essas famílias com os seus sofrimentos e incoerências. Nós temos um mito, e a gente fala desse mito como se fosse verdadeiro. Se alguém se converteu, a partir dali a família vira só maravilhas. Eu entendo que há bênçãos sem medida para a vida daqueles que se entregam aos pés do Senhor e decidem com inteireza de coração, com corações ensináveis,
com disposição para amar e ser amados, famílias funcionais. Mesmo essas têm muitos problemas. Se a má notícia é perceber que não há família perfeita, a boa notícia é, sabendo que não há família perfeita, eu sei que a minha família, sendo imperfeita, também não é uma família que eu possa desprezar e dizer, porque só nós temos problemas. Se nós começarmos a examinar a palavra do Senhor desde a primeira história do primeiro homem e da primeira mulher, vamos nos lembrar do que aconteceu com Adão e com Eva. O primeiro homem e a primeira mulher, no momento dramático da vida do casal, ele se silencia. Quantos homens nos nossos dias se calam quando deveriam falar? Não falam de sentimentos, não se posicionam, principalmente nos nossos dias, ajudando a criar os filhos, a dar limites, a dar segurança para essa família. Já comentei com os irmãos que há um livro muito interessante, chamado O Silêncio de Adão, que nos fala dessa omissão masculina, muitas vezes. Depois nós vemos nessa primeira família um homicídio, um irmão matou o outro irmão, dentro das nossas casas, dos nossos parentes, sejam tios, primos, sobrinhos. Às vezes nós matamos uns aos outros com a nossa língua. Nós sabemos, meus irmãos, que as reuniões familiares, por mais que nos amemos, por mais que desejemos estar uns com os outros, há aspectos que são desagradáveis. Eu já vi a experiência de muitos terapeutas que não conseguem tirar férias no período de final de ano, por causa da depressão de final de ano. Alguns sofrendo porque não tem a família por perto, outros sofrendo porque tem a família perto demais, e vai ter aquela reunião de Natal, aquelas brigas de quem leva a farofa, de quem leva a maionese, do outro que é folgado e que não vai lavar a louça, e aquela confusão toda. Isso é o normal. Isso é o que acontece na maioria das famílias, mesmo as famílias mais lindas, como a família aqui do irmão Leonardo, cantando aqui. Nós sabemos, embora ele não tenha me dito, que eles devem ter os seus problemas. Quando nós olhamos para a família de um homem de Deus, como o pastor, que tem a sua família linda, mas também tem os seus problemas, e nós podemos olhar para nós e para a palavra do Senhor, e compreendermos que há coisas que nós podemos fazer por nossas famílias, para compreender que temos papéis, temos afetos, temos histórias, e temos uma responsabilidade de cumprir o eterno propósito de Deus para as nossas famílias. Se seguimos para a família de Noé, quanta confusão houve ali, na história dele, na maldição de um dos filhos, naquela sequência, Deus conduzindo com a sua própria mão a história, pela importância que Ele dá para a família, porque Ele escolhe, na sua soberana e eterna vontade, criar primeiro a família e depois a igreja. Não que a família seja um fim em si mesmo, porque é na família em que Ele se revela, porque é através da família que Ele prefigura a igreja, que é chamada de própria noiva do Cristo. Ele compara a relação do Cristo com a igreja como a relação do noivo com a noiva. E há coisas muito claras expressas na palavra do Senhor. Se nós olhamos o pai da fé, Abraão, quanta confusão há na história de Abraão. E é uma família criada e moldada pela própria mão de Deus. Ele escolhe um homem no meio de toda uma nação e diz: olha, vem cá, eu vou formar de você uma grande nação. Um homem de uma esposa estéril, mas ele diz: multiplicarei a sua descendência, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma tarefa tremenda, e nós poderíamos pensar, então tinha que ser uma família perfeita. Quanta confusão, a confusão da história de Agar, de Ismael, e assim a gente vai olhando. Eu olho para o amigo de Deus, íntimo de Deus, Davi, um homem que teve tragédias familiares, e nós podemos ficar assim, pensar: meu Deus, como é que isso é possível? Como é que Deus pode abençoar um homem assim? Isso não significa que nós possamos validar alguns comportamentos inadequados de qualquer um de nós com base: se o servo de Deus fez isso, eu também posso fazer, e ainda assim seria abençoado. Deus tolerou ao longo da história uma série de coisas para a revelação do seu eterno propósito, para nos abençoar
como famílias, igreja como família, porque nós somos uma família, mas famílias, pai, mãe, irmãos, sobrinhos, primos, e não é à toa que no momento da história que nós vivemos, a família nunca foi tão atacada, na diluição dos valores, nos relacionamentos líquidos, na reconfiguração da família possível dentro das ideologias que se tem por aí, como se qualquer arranjo afetivo pudesse ou possa ser considerado família. Se nós entendemos isso como um mero aspecto social ou histórico, até aí vai tudo bem, cada um faz o que quer. Mas se nós compreendemos que foi na família em que Deus tomou a decisão de revelar-se, de construir um povo, um conjunto de famílias, para na plenitude dos tempos vir o seu próprio Filho, nós compreendemos que somos, em cada casa, em cada esquina, em cada cidade, em cada rua, espelho da igreja, espelho da relação de Deus conosco. E aí nós vamos caminhando, a história de Isaac e Rebeca, que começa uma história linda, mas logo em seguida já tem uma série de questões trágicas na relação com os filhos. Eles têm predileções, deslealdade da Rebeca, quando engana o Isaac para que o Jacó pudesse tomar a bênção do Esaú. Nós já vimos isso. Mesmo quando se trata das questões espirituais, nós estamos vendo questões inadequadas. De todas as famílias que nós conhecemos, nós vemos as nossas incoerências. Claro, existem algumas famílias que comumente nós podíamos dizer, esse povo é tudo doido. Outros mais tranquilos diriam, essa família é mais saudável, outro menos saudável. E já outros usariam a expressão, essa é funcional, a outra menos funcional. Eu fico imaginando isso aqui à frente, uma série de instrumentos que compõem algo que é benéfico para esse contexto aqui. Mas imagine se o piano não funciona, se o microfone não funciona, se não tem pessoas que saibam usar, se a bateria não funciona. Há aspectos nas nossas famílias que não estão funcionando, ou pela ausência de limites, ou pelo excesso dele, ou pela ausência da demonstração de afeto, ou pelo excesso. Qualquer excesso, seja pela omissão ou pela ação, seja pelo excesso ou pela falta, vai produzir um adoecimento. Nós precisamos compreender que mesmo sendo servos de Deus, mesmo sendo família cristã, família abençoada por Deus, de pessoas convertidas, comprometidas, dispostas a servir a Deus, haverá possibilidade de sofrimento. Contudo, se tivermos corações ensináveis, se não simplesmente nos moldarmos aos padrões desse mundo, e entendermos que os nossos valores, das nossas casas, da nossa família, o que nós comemos, o que falamos, o que lemos, como pensamos, tem mais a ver conosco do que qualquer outra esfera acadêmica, política ou até religiosa. Precisamos compreender o que diz a palavra do Senhor. Semana passada conversávamos sobre aquela história dramática, quando Isaac abençoa Jacó a contragosto, e depois Esaú promete matá-lo, e ele foge. Drama familiar. Nós podíamos falar de todos os propósitos eternos, implicações espirituais, sabendo que Deus está conduzindo a história, mas nós podemos olhar para esse mesmo texto e perceber aspectos desta família. Eu continuo lendo um pouquinho mais da nossa caminhada aqui no capítulo 28 do livro de Gênesis, a partir do verso 10, Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, porque ele tinha dito, quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão, porque ele roubou a minha herança, problema familiar, ele roubou a minha bênção, ele tem o amor da minha mãe, quando meu pai morrer, eu não quero dar esse desgosto para ele, eu vou matá-lo. A mãe manda que ele fuja, o próprio pai o chama e o abençoa e diz, vá até a casa dos meus pais, ou a casa dos meus familiares, e toma lá uma esposa para você.
Há toda aquela questão da expectativa dos pais, do relacionamento dos filhos, dos valores que eles passam. Aqui havia implicações espirituais, mas havia implicações familiares. Esaú toma mulheres para si, já tinha tomado, mas que amarguraram profundamente o coração de seus pais, mesmo não sendo um homem convertido, mesmo não sendo um homem que tinha experimentado uma relação com Deus verdadeira, porque ele próprio diz ao seu pai: o seu Deus enviou o animal para que eu pudesse rapidamente trazê-lo e preparar uma comida para você. Até ali ele não é convertido. E a palavra do Senhor nos diz no verso 10 o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, de onde Abraão já tinha passado. Lembra, o próprio nome do irmão dele, esse lugar. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou como um travesseiro e deitou-se, e teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse. Observa que coisa interessante, meus irmãos. Deus vai ao encontro de Jacó. Jacó está fugindo da presença do seu irmão, mas Deus, que vai transformar esse homem chamado Jacó em um homem chamado Israel, que vai ser pai das 12 tribos, numa das quais vai nascer o Senhor Jesus Cristo. Ele toma a iniciativa e foi ao encontro de Jacó, e ali ele fala com ele através de sonhos ou de uma visão. Eu fico imaginando essa visão maravilhosa, ele ali num lugar, naquela caminhada por lugares inóspitos, uma pedra para servir de travesseiro, fugindo da ira do seu irmão, assustado, amedrontado, não podia nem usufruir da herança que tinha recebido, e ali Deus o visita. Ele tem uma visão que eu fico imaginando que deve ter sido das mais maravilhosas narradas na palavra do Senhor. Ele viu uma escada que tocava o céu, os anjos subindo e descendo, aquilo que imaginaram na Torre de Babel, mas aquela era verdadeira, porque aquela demonstrava que os anjos do Senhor, eles vão até a eternidade, eles voltam, entram do tempo, eles estão conosco, estão na presença do Senhor, e o próprio Deus estava ali, e fala com ele. Observam o que Deus diz a esse homem, incrédulo, enganador, trapaceiro, mas para o qual Deus tinha um propósito, para o qual Deus tinha um propósito de abençoar as famílias. Ele vai dar de novo a Jacó a mesma promessa dada a Abraão. Ele renova a aliança familiar. Em toda a revelação de Deus na história bíblica, ele vai estabelecendo relações familiares. É com as famílias que ele estabelece a sua aliança. O que Deus disse para ele? Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão. Deus de seu pai Abraão. Então ele está estabelecendo a questão da família. E o Deus de Isaac, que na verdade era o pai dele: darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. A você e aos seus descendentes. Está falando de família. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência, ou por meio de você e da sua família. Estou com você e cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Intervenção de Deus na história. Jacó não sabia muito bem o que ia acontecer da vida dele, mas Deus se revela, diz: fica tranquilo. Ele renova a promessa dada a Abraão: todas as famílias da terra serão abençoadas, a sua descendência será numerosa. Ele reforça as palavras da bênção de Isaac sobre Jacó. Ali valida, porque o próprio Deus está dizendo para ele. Quando Jacó acordou do sono, ele disse: sem dúvida o Senhor está nesse lugar. Ele não tinha experimentado o encontro com Deus, era o Deus do pai dele. Agora ele vai se encontrar com o próprio Deus, que vai ser o Deus dele. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: terrível é esse lugar.
não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Existem famílias evangélicas, famílias cristãs disfuncionais, famílias com pessoas abusadoras, relacionamentos tóxicos. Não é o fato de pertencer a uma igreja que dá alguma garantia de que as famílias sejam saudáveis ou funcionais, mas é certo que uma família na qual há a intervenção de Deus, na qual o Senhor toca e transforma o coração do homem, transforma o coração da mulher, esta é a família onde nós temos o que há de melhor, que há o melhor presente, que é a presença de Deus, que vai dar discernimento e guiar pela providência, não só para que essa família seja bem sucedida aqui, mas para que ela possa também deixar o seu legado. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como uma coluna e derramou o óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente era chamada Luz. Então Jacó fez um voto. Então Deus se move na direção dele, e ele responde com a intenção do coração dele na direção de Deus. Então Jacó fez um voto. Vamos ver, deixa eu localizar aqui que eu me perdi um pouquinho aqui. Fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, desejo de voltar às suas raízes, desejo de estar de novo em família, então o Senhor será o meu Deus. Ele ainda colocou condições, cara de pau. Ele ainda acreditou, e assim, Deus se mostra, Deus faz, mas ele pede: Senhor, me abençoa. Mas era o jeitão dele, ele não conhecia Deus, ele não sabia como eram essas coisas. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente darei o dízimo. Há muitas pessoas que falam mal contra a contribuição e contra o dízimo. Ele voluntariamente, no momento em que ele se encontra com Deus, ele já toma a decisão de: olha, eu creio que o Senhor vai me abençoar, eu creio que o Senhor vai me permitir voltar à casa do meu pai. E aqui eu ouso dizer, voltar à casa do meu pai não era simplesmente fazer uma viagem até lá, significava ter o perdão do seu irmão, significava rever os seus parentes, significava voltar às suas raízes, e ele entende a importância disso para a vida dele, e ele entendeu que tudo que estava na mão dele era a providência de Deus, e ele decide dar o dízimo. O texto que se segue, meus irmãos, não dá para a gente caminhar muito sobre ele ainda, mas tem o encontro dele com Raquel. Ele percebe, ele chega ao poço, que era o lugar de matar a sede das pessoas e das ovelhas, e ele encontra alguns pastores, e ao conversar com esses pastores, ele pergunta sobre a sua família: você conhece Labão? E ele, como ele está, ele começa a pedir notícias da sua família, e ele se alegra ao ouvir que a sua família estava bem. Nós nos alegramos ao ouvir que a nossa família está bem. Hoje é mais fácil termos notícias, basta pegar um smartphone, fazer uma chamada de vídeo, mandar um WhatsApp, mas nessa época passavam-se anos sem saber como estavam as pessoas, e quando ele ainda estava falando, a Raquel vem com as suas ovelhas, e eles mostram que aquela era a filha de Labão, seu tio, e ele se encontra com ela, faz uma saudação com um beijo e chora alto. Ele se emociona com aquela situação. Deus vai conduzir essa história, que tem detalhes dramáticos, tem coisas muito erradas, mas no meio dessas coisas erradas, Deus vai conduzir esse homem, até um momento, eu espero ter a oportunidade de voltar a falar disso com os irmãos, em que ele é levado a ter uma luta com um homem, que em algum momento, nós podemos entender como uma teofania, como a própria presença de Deus, porque ele luta com esse homem, ele luta a noite inteira pedindo: não te deixarei ir enquanto não me abençoar. Era um anjo, era uma expressão do próprio Deus, e o anjo no alvorecer fere a coxa dele, diz: eu vou seguir, e disse: você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar agora Israel. O nome que nós temos é uma coisa muito importante, não simplesmente como ele é escrito ou pronunciado, a importância do nome que temos, de como zelamos pelo nosso nome,
o nome da nossa família, o que significa a nossa presença e o nosso legado. Eu sei que há detalhes aí que nós poderemos visitar nessa questão como família, mas um homem que era o enganador, desde a sua infância, já como uma profecia, que enganou a seu irmão, e vai ter uma série de enganos que acontecem, ele sofre na mão do seu sogro, ele é enganado, mas há um testemunho marcante, já na relação dele com Labão, porque ele, num determinado momento, mostrando a integridade dele, disse: olha, você pode controlar as ovelhas, se são salpicadas, se elas são pintadas, se são de tal tipo, porque o meu salário, você vai perceber isso, será prova da minha honestidade. Um homem que tinha índole para o mal, agora tem um testemunho completamente diferente, e ele se torna pai. Nós falamos de pai Abraão, mas o pai de uma nação, dá um nome a um país. Se nós temos Israel hoje, aquele que era Jacó se torna Israel, o que era o enganador se torna o príncipe de Deus. Se falamos dos contos de fadas, se falamos das fábulas, se falamos das coisas que nós olhamos como ideais, nós podemos perceber que elas praticamente são inatingíveis. Mas se olhamos para a palavra do Senhor, e registrada pela mão e pela ação do Espírito de Deus, não esconde os erros das famílias, não esconde as incoerências humanas, mas em todo o tempo mostra Deus se revelando. Deus se revela na história de cada um, Deus se revela na história de cada família. Ele nos dá a oportunidade de olhar para as nossas próprias famílias e se perguntar: como tem sido a minha família na presença de Deus? Não com o ideal falso de que nós podemos ter uma família perfeita, porque ela nunca existirá, mas com o ideal verdadeiro e possível de termos uma família que serve ao Senhor, uma família que se senta para conversar, para resolver problemas. Não é não ter problemas, é ter a coragem de encará-los, é ter a coragem de discutir os problemas, de demonstrar afetos, de estabelecer limites, de dizer não, de amar e ser amado, de pedir perdão. Na história de Jacó, haverá um momento que ele vai caminhar em direção ao seu irmão Esaú, e vai receber a notícia de que Esaú vem na sua direção com 400 homens. Ele pensa: agora que ele vai me matar. Mas Deus mostra através do perdão, através da restauração dessa dinâmica familiar, não só a preservação da vida daquele homem, mas a preservação da linhagem santa da qual nasce o Senhor Jesus Cristo. Sei que eu coloquei muitas ideias soltas e vagas, mas eu só gostaria de lembrar aos irmãos, sendo possível lembrar disso: família perfeita não existe, a não ser na nossa cabeça, nas redes sociais e nas fotografias. Nós podemos ter problemas, mas nós não precisamos ser o problema das nossas famílias. Eu posso fazer a minha parte, você pode fazer a sua parte. Você pode fazer a sua parte nas relações interpessoais, na relação com Deus, na relação da família com Deus, e nós podemos também, como família maior, como comunidade da fé, abençoar toda a cidade, toda a nação e todo o mundo, e cumprir esta promessa dada a Jacó: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abaixe a sua cabeça, meu. Fale com Deus agora. Eu te desafio agora a orar pela sua família, a reconhecer que a sua família tem problemas, e a pedir a Deus que intervenha se há algum sofrimento muito grande, se há coisas que precisam ser tratadas, se há perdão que precisa ser dado, que precisa ser pedido, se há acertos que precisam ser feitos. Mas por um outro lado, agradeça pela sua família. Quando Labão soube que Jacó estava ali, ele ficou tão feliz, correu, abraçou o sobrinho, era um sobrinho, e
depois ele falou assim: você é sangue do meu sangue. Tem familiares que são de sangue, outros são por afinidade, outros são por laços de fé, mas como família, nós podemos ser bênçãos uns nas vidas dos outros. Como Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Ou melhor, uma linguagem mais próxima de nós, seja você a bênção. Seja você o que faz a diferença. Se de começo você compreender as suas limitações, as limitações da sua família, e fizer o que é possível, nós teremos um grande ganho. Desfrutar de tempo, rir juntos, fazer coisas juntos, falar de sentimentos, querer bem uns aos outros e tolerar uns aos outros. Há um versículo que normalmente é mal compreendido na palavra do Senhor, quando nos diz suportando-nos uns aos outros. Há uma interpretação corrente de que é dar suporte. E se a gente olha o contexto, a gente diz que é tolerar mesmo, é aguentar a chatice do outro, a incoerência, porque nós somos assim. Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus, eu te peço pelas famílias da nossa igreja. Eu te peço, ó Deus, pelo fortalecimento dos laços. Eu te peço, ó Deus, que haja perdão onde precisa de perdão. Peço, meu Deus, que haja paz ou pacificação onde ela é necessária. Peço, meu Deus, que haja proximidade, que haja afeto, que haja amor, mas que, sobretudo, as famílias compreendam o papel de revelar a Tua presença nas nossas vidas. Como famílias defeituosas, com problemas, mas sobre a qual está a Tua presença bendita, com o Teu Santo Espírito. E é no nome bendito do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém.